Para entender melhor o comportamento desses insetos, agora a gente vai falar ao vivo via internet com a bióloga Mônica Marques Fares. Ela sim vai esclarecer todas essas questões para a gente e o cuidado que você deve redobrar quando se trata desse tipo de bichinho. Não é mesmo, Mônica? Boa tarde para você, seja bem-vinda ao nosso Balanço Geral Litoral. E aí eu já quero começar perguntando que perigo que essas pessoas correram em Vicente de Carvalho, né? Mesmo que eles não tenham mexido na colmeia, só a aproximação já é suficiente para deixar os insetos bem agressivos, não é mesmo? Exatamente. Na verdade, as abelhas, né, elas não são agressivas. Não? Elas, na verdade, não. Na verdade, elas atacam quando elas se sentem ameaçadas por algum motivo, né? Quando a gente fala em ataque de abelhas em perímetros urbanos, a gente associa esses ataques aí a algumas mudanças ambientais, por exemplo, né? Normalmente, essa mudança ela ocorre em períodos de reprodução, que é no início da primavera, que não é o caso, né? Ou quando eu tenho desmatamento, perda de mata nativa, né? Então aí elas, até a fumaça delas consegue deixar atiçar a agressividade delas. Fumaça, então, que mais? Tem algum alimento também, o cheiro de algum alimento que acaba influenciando no comportamento delas? Na verdade, existe uma substância que quando uma única abelha pica uma pessoa, ela libera um feromônio. E aí é como se fosse um alerta para o exército das abelhas vir defender a colmeia naquela situação, né? Então a incidência de abelhas em perímetros urbanos, segundo alguns estudos, eles mostram que é a mudança do clima mesmo. Mônica, o que fazer diante de um ataque desses insetos? Porque às vezes a pessoa está passando na rua, nem sabe que tem uma colmeia ali. E às vezes, como você mesma disse, ela é picada por uma abelha que automaticamente alarma todas as outras, e aí começa um ataque. O que fazer diante dessa situação? Então, normalmente, quando elas estão aí os enxames, né? Quando acontece os enxames, elas andam em linhas retas, né? Então, a intenção é a pessoa andar em zigue-zague, né? Para conseguir meio que fugir desse ataque. Lógico que não de uma forma correndo, porque movimentos bruscos também chamam elas acham que você está querendo atacá-las, né? Proteger rosto e pescoço, não gritar, principalmente sons agudos, atiçam muito elas. Nossa! Né? Então seriam roupas claras, né? Roupas escuras atraem abelhas também. Então seriam algumas dicas aí. Não gritar é duro, hein? Não gritar eu acho que é o mais difícil numa situação como essa. Você tem que sofrer calado ali, ficar quietinho, manter a calma, numa situação. E às vezes também, o que pode acontecer com uma pessoa quando ela é picada, como aconteceu no caso desses moradores de Vicente de Carvalho? Quais são as consequências pelo número grande de picadas que a pessoa pode ter? A gente tem que levar em consideração a predisposição da pessoa. Então, tem pessoas que uma única picada de abelha já pode causar uma alergia muito intensa. Tem pessoas que são um pouquinho mais resistentes. O mais indicado é ligar para os bombeiros, né, que são pessoas treinadas para tirar essas colmeias das áreas urbanas, né, e para socorrê-las também. Então, uma indicação imediata é essa aí. E como é que funciona a extração do mel? Tem pessoas que querem, né, aproveitar ali a substância que a abelha produz, que é realmente muito importante para a saúde, faz uma série de benefícios, né, a gente tem quando a gente consome mel, mas não é qualquer pessoa que pode tirar o mel, né? Como é que funciona? Vamos supor que eu tenha uma colmeia bem em frente de casa, é eu que tenho que ir lá, eu que tenho que acionar um órgão competente, como é que é essa relação? Na verdade, tem que acionar as pessoas que são especializadas, elas usam aparamentos, né? Todos equipamentos de produção individuais adequados para isso, né? E vale lembrar que a abelha, a gente fala muito que é só o mel. E não é só o mel, né? Ela tem uma importância ecológica muito grande. Eles são insetos polinizadores e cerca de 80% aí das plantações, que inclusive chegam à nossa mesa de alguma forma,
elas são polinizadas pelas abelhas. Então, as pessoas acabam enxergando as abelhas como seres agressivos e aí acabam, de uma forma, até por falta de conhecimento, destruindo essas colmeias, esses seres. Isso aí tem uma importância muito negativa, né, para o meio ambiente e que acaba afetando a nossa qualidade de vida também. E vale ressaltar, né, Mônica, que as abelhas não têm culpa nessa história. Pelo contrário, como ela disse, elas são extremamente importantes na natureza, elas têm uma função que poucos animais conseguem suprir, aliás, nenhum, né? É uma função insubstituível. E especialistas dizem que as abelhas correm risco de extinção, porque o homem cada vez mais invade o espaço, acaba destruindo essas colmeias e automaticamente gera outras consequências. Queria que você explicasse pra gente. Existe esse risco mesmo? Como que as pessoas devem lidar com as abelhas daqui pra frente para ter mais consciência ambiental e não enxergá-las como vilãs? Realmente existe, é um problema que já vem há algum tempo aí preocupando, né, a comunidade científica, como eu disse, por falta de conhecimento mesmo, né, existem outros animais que são polinizadores, mas as abelhas, elas têm uma função muito importante na polinização. Como eu havia dito já, 80%, né, do que ocorre de polinização, que é levar o pólen de uma planta para outra, de uma vegetação para outra, é feita pelas abelhas. Então, essa consciência ecológica ela é extremamente importante. E vale lembrar também que a gente é que invade o espaço dela, né? A gente que cria centros urbanos cada vez maior. Esses ataques, eles também estão relacionados à mudança de clima, né, a mudança de temperatura, queimadas, desmatamentos, que também ocorre porque o ser humano está invadindo cada vez mais o espaço que tecnicamente não é nosso. Né? Ou seja, então, pode concluir, por gentileza. Perdão. Esses insetos, ela é extremamente preocupante a nível de desequilíbrio ecológico mesmo. É verdade, você tem toda a razão. Ou seja, se a gente não cuidar dessa espécie, a nossa também corre risco, porque você viu o efeito cascata que desenvolve caso esse tipo de inseto seja extinto. Esse tipo de inseto não pode jamais sumir da natureza, senão a nossa espécie também corre risco. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E claro, se houver uma colmeia na frente da sua casa, numa árvore, na sua rua, você tem que contatar o órgão competente para fazer a remoção e o destino correto para esses insetos, não é mesmo, Mônica? Exatamente. E manter a calma, né, em primeiro lugar. É verdade, manter a calma. Essa de não gritar é o mais difícil. Mas aí fica a dica para que, caso você sofra um ataque, eu espero que não, você tenha a mais absoluta calma possível no momento para não piorar a situação. Mônica, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por tirar as nossas dúvidas aqui no Balanço Geral, viu? Ótima tarde para você e volte sempre aqui ao programa.